Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no canal. Antes de começar, quero saber quem está me acompanhando hoje. Então, comente de onde está me assistindo e também a hora que é aí. Bem, vamos ao primeiro relato. Sabe aquela sensação estranha de já ter estado num lugar onde você jura que nunca pisou? Às vezes, não é só impressão. Boa noite, Félix. Eu nunca fui do tipo que acredita em coincidências, tampouco em presságios. Mas desde que recebi a notícia da morte de tia Zuleika, uma tia-avó que só existia em cartas antigas da minha mãe, venho me sentindo como se algo estivesse sendo lentamente retirado do fundo de um baú velho e exposto à luz depois de muito tempo. A casa dela ficava nos arredores de uma cidadezinha chamada Cedro Velho, quase na divisa com Minas Gerais. Um sobrado antigo, com telhas enegrecidas e uma varanda de madeira que rangia mesmo sem vento. A herança me caiu no colo como uma surpresa. Nenhuma outra pessoa da família quis lidar com a propriedade. Talvez por medo, talvez por desinteresse. A verdade é que todos pareciam aliviados quando eu aceitei. Cheguei lá numa tarde morna de outubro, com uma mala pequena, pouca coragem e nenhuma expectativa. A casa estava do jeito que se esperava de um lugar fechado há meses. Ar abafado, cheiro de móveis úmidos e uma fina camada de poeira repousando sobre tudo como um cobertor de silêncio. Enquanto explorava os cômodos, fui abrindo janelas e empurrando cortinas, tentando devolver algum ar àquela estrutura calada. Foi quando, no segundo andar, encontrei a porta do sótão. Ela era baixa, diferente das outras, quase escondida atrás de um armário. O curioso é que não havia maçaneta, apenas uma fenda onde deveria estar a fechadura. Nenhuma das chaves que encontrei em latas de biscoito ou gavetas de cozinha se encaixava nela. O mais estranho, no entanto, era a sensação que me dava ao tocá-la. A madeira era fria, mesmo sob o sol quente que batia na casa inteira. E por mais absurdo que pareça, senti uma leve vibração, como se a porta estivesse ouvindo. Naquela primeira noite, dormi mal. A cama era desconfortável, mas o que me impedia de descansar eram os sons. Vinham de cima, passos leves, como se alguém estivesse andando em um espaço apertado. Mas, claro, o sótão estava trancado. Não havia como haver alguém lá. No dia seguinte, levei um chaveiro da cidade para tentar abrir a porta. Ele tentou, fez caretas, usou ferramentas modernas e antigas, mas ao final apenas disse, balançando a cabeça: "Essa fechadura não existe, moça. É como se fosse só enfeite. Nunca vi nada assim." Antes de ir embora, ele me olhou com certo desconforto e comentou: "A senhora sabia que ninguém subia aí desde os anos 80? Dizem que a dona Zuleika mandou lacrar a entrada, depois que a irmã dela desapareceu." Eu não sabia. Aliás, ninguém nunca mencionou essa irmã. Nem minha mãe, nem os papéis deixados pela família. A informação ficou martelando em mim por horas. À noite, voltei à porta do sótão. Fiquei ali parada por um tempo, tentando entender o que me atraía tanto. E foi então que percebi algo novo. Um pedaço de papel enfiado na fresta inferior da porta. Era pequeno, amarelado, e trazia uma única frase escrita com letra antiga: "Se abrir, leia." Nada mais. Aquela frase curta: "Se abrir, leia." Ficou presa na minha mente como um eco. Guardei o bilhete no bolso e passei o resto do dia entre caixas e papéis, tentando encontrar algo que fizesse sentido. Mas não havia fotos da tal irmã desaparecida, nem registros. A história parecia apagada à força. Na manhã seguinte, decidi usar um pé de cabra que achei no quartinho dos fundos. A porta do sótão não cedeu de imediato. Ela resistia como se algo a pressionasse do outro lado. Mas com insistência e algum medo, consegui uma fresta. Um cheiro adocicado escapou, denso e envelhecido, como flores deixadas num livro por tempo demais. Empurrei a madeira com o ombro até que a abertura fosse suficiente para eu passar. O espaço era baixo, forrado de tábuas escuras e iluminado apenas por uma pequena clarabóia coberta de poeira. Estava mais quente ali do que no resto da casa.
Curiosamente, apesar de tudo estar coberto por camadas de poeira, não encontrei teias de aranha. Nenhuma. Havia objetos antigos espalhados. Uma cadeira de balanço parada num canto, baús com etiquetas apagadas, bonecas de porcelana com olhos opacos e sobre uma mesinha torta, um diário encapado em tecido vinho. Ele estava limpo, sem pó, como se alguém o tivesse colocado ali, naquela manhã. Não precisei abrir o diário naquele momento. Eu sabia que acabaria fazendo isso, mas alguma coisa me fez hesitar. Em vez disso, sentei-me na beira do sótão, observando. Era como entrar em um cenário deixado para trás por alguém que partiu às pressas, ou que esperava voltar. Foi nessa noite que os sons começaram. Primeiro, passos, mas não os mesmos da noite anterior. Eram compassados, mais nítidos, e vinham de dentro do sótão, onde eu já tinha estado. Levantei da cama com o coração acelerado. Peguei uma lanterna e subi. A porta estava entreaberta, exatamente como eu a deixara. Mas, ao acendê-la, algo me paralisou. A cadeira de balanço estava no centro do sótão e balançava sozinha, lentamente. Ao lado dela, o diário. Dessa vez, o abri. A primeira página trazia uma caligrafia curva e firme, datada de 12 de outubro de 1953. Mas o que estava escrito me fez gelar. Hoje Cristiane entrou no sótão. Ela hesita, mas sabe que logo abrirá este diário. Virei a página com as mãos trêmulas. Ela sente que há algo errado, mas a curiosidade é maior. Quando a cadeira se mover, ela entenderá que não está sozinha. Soltei o caderno como se tivesse encostado em uma brasa. Desci correndo, fechei a porta do sótão e empurrei um armário contra ela. Era uma tentativa tola, mas era tudo o que eu tinha. Na sala, tentei racionalizar. Talvez alguém estivesse me pregando uma peça. Talvez o diário fosse uma brincadeira, mas não fazia sentido. A casa estava vazia há meses. Eu tinha as chaves. Ninguém mais entrou comigo. E o nome Cristiane, escrito no diário, era o meu. E também da irmã desaparecida. Mas o que mais me perturbou veio no fim da segunda página. Amanhã ela encontrará a página em branco, e nela estará escrito o que ainda não viveu. O sono veio tarde e leve. A cada estalo das paredes antigas, meu corpo reagia como se esperasse ouvir mais. Passos, sussurros, o ranger da cadeira lá em cima. Pela manhã, ainda com os olhos ardendo, voltei ao sótão. A cadeira de balanço estava imóvel em seu lugar original, como se nada tivesse acontecido. Mas o diário estava aberto e virado para mim. No chão, como se tivesse sido deixado ali para chamar minha atenção. Aproximei-me devagar, meio esperando que ele sumisse diante dos meus olhos. Mas não. Ele estava ali, real, com sua capa de tecido e um leve perfume de lavanda antiga. Folheei algumas páginas. Relatos simples no início, receitas, lembranças de infância, anotações sobre o jardim. Mas então vieram as passagens estranhas. Narrativas que pareciam sonhos ou alucinações, descrevendo pessoas que entravam no sótão e saíam diferentes, como se algo ali dentro modificasse a memória. E então, encontrei uma página em branco. Tocá-la foi como encostar em pele. Suave, quente. Impossível não pensar em como aquilo não fazia sentido. Mas antes que pudesse me afastar, palavras começaram a surgir diante dos meus olhos. Lentamente, como se escritas por uma mão invisível. Hoje, Cristiane descobrirá que nem todas as lembranças que ela carrega são dela. Senti uma tontura repentina. Me apoiei na parede de tábuas e fechei o diário. Quando desci as escadas, percebi algo ainda mais inquietante. Em cima da cômoda do quarto de hóspedes, havia uma foto em preto e branco que juro não ter visto antes. 3 mulheres jovens lado a lado. Uma delas era claramente a tia Zuleika, mais nova, com um sorriso discreto. A do meio eu não reconhecia. Mas a terceira era eu, ou alguém idêntica a mim. Levei a foto até a janela e examinei cada detalhe. Mesmo corte de cabelo, mesmo nariz levemente torto,
até a cicatriz na sobrancelha, que ganhei aos 12 anos ao cair de bicicleta. Voltei ao sótão como se estivesse hipnotizada. O diário estava fechado novamente e uma fita vermelha marcava outra página. Abri. Cristiane verá a fotografia. Ela tentará negar. Mas aos poucos, tudo voltará. Voltar? O quê? Passei o resto do dia em silêncio, vagando pela casa, tentando lembrar de algo que explicasse aquilo. Em certo momento, encontrei um espelho oval no corredor. Por reflexo, toquei minha sobrancelha. A cicatriz estava lá. Mas e se não fosse minha? E se o que eu lembrava da minha infância não fosse exatamente meu? Antes de dormir, voltei ao diário uma última vez. Uma nova página havia se formado. A voz virá esta noite. Ela chamará pelo nome que já foi seu. Ela não deve responder. Na madrugada, entre o sono e o delírio, ouvi: Cristiane. Mas era um sussurro, feminino, antigo. E não parecia me chamar. Parecia se reconhecer em mim. Na manhã seguinte, acordei com a garganta seca e uma sensação estranha. Como se tivesse conversado a noite toda, embora não me lembrasse de palavra alguma. Ao lado da cama, repousava o diário, fechado, mas com algo novo. Uma fita azul amarrada entre as páginas. Era diferente da fita vermelha anterior. Essa tinha bordas gastas e um pequeno bordado de flor de lis. O toque nela me deu um calafrio imediato, como se despertasse algo que estivesse adormecido há tempo demais. Decidi sair da casa. Precisava respirar, pensar. Caminhei até a cidade, uma praça tranquila, com bancos de madeira e senhores jogando dominó sob a sombra das árvores. Entrei na pequena biblioteca pública, onde uma senhora de cabelos muito brancos e óculos enormes me atendeu com gentileza. Expliquei com cuidado que estava tentando montar a árvore genealógica da minha família, mencionando o nome da tia Zuleika. O rosto da bibliotecária mudou de expressão. Surpresa, depois hesitação. A senhora é da família dela? Assenti. Ela se levantou sem dizer mais nada e voltou minutos depois com um envelope antigo, manchado nas bordas. Isso foi deixado aqui nos anos 90. Ninguém nunca veio buscar. Dentro havia recortes de jornal, uma cópia de certidão de nascimento e outra mais estranha, um registro de internação. Hospital Psiquiátrico da região. Nome: Cristiane de Lima. Nascida em 1937. O nome: o mesmo nome. Continuei lendo. Paciente transferida da casa de familiares após surtos de identidade múltipla e confusão de tempo. Alega viver décadas futuras. Diagnóstico inconclusivo. Minha respiração travou. A foto presa ao prontuário mostrava uma mulher com feições muito próximas das minhas. Mesma estrutura facial. Mesmo olhar distante. A bibliotecária me observava em silêncio. Dizem que ela sumiu depois que teve alta. Voltou para a casa da irmã e nunca mais foi vista. Zuleika. A tia Zuleika nunca mencionou isso a ninguém. De volta à casa, o sol começava a se esconder atrás das montanhas. Subi ao sótão com um envelope em mãos, tentando convencer a mim mesma que tudo aquilo era coincidência, exagero, imaginação fértil. O diário estava no chão, aberto. A fita azul marcava uma nova entrada. Ela encontrou os papéis. Agora saberá que a casa a reconheceu. Olhei em volta, como se o ambiente estivesse me observando. Havia algo diferente no ar. O cheiro, a luz, o tempo. Voltei a folhear o diário. Páginas que antes estavam em branco agora continham descrições detalhadas de acontecimentos recentes. Minha ida à biblioteca, a conversa com a senhora, o momento em que toquei a fita azul. Tudo descrito, antes que acontecesse. Uma última anotação no rodapé da página marcada. A fita era dela. Ela usava no cabelo quando dizia se chamar Cristiane do futuro. Sentei-me no chão, tonta, tentando unir as peças soltas de um quebra-cabeça que talvez não fosse meu. Ou talvez sempre tivesse sido. Porque ali naquele momento, o que mais me assustava não era a possibilidade de estar enlouquecendo, mas sim
o leve conforto que aquilo tudo me causava. Como se de algum modo eu estivesse apenas voltando para casa. A fita azul estava em minha mão. E de algum modo, eu sabia como ela era usada. Podia sentir o laço firme puxando meu cabelo para trás, como se já tivesse feito aquele movimento muitas vezes. Mas eu nunca usava o cabelo preso. Nunca. Desci do sótão em silêncio, me sentindo como uma visitante dentro do próprio corpo. O diário, no entanto, permanecia comigo. Já não o via como algo externo, misterioso, mas como uma extensão de mim. Um espelho, talvez. Um espelho feito de papel e lembranças. Naquela noite, o ar estava mais denso. A casa, mais escura do que de costume. Mesmo com todas as luzes acesas, os objetos pareciam ocupar mais espaço. O chão rangia como se respirasse. Sentei na sala, diante da antiga cristaleira. Lá dentro, junto a pratos decorativos e copos que pareciam nunca ter sido usados, vi um envelope fino com meu nome. Cristiane. A caligrafia era idêntica à do diário. Abri com mãos trêmulas. Dentro, um bilhete. O que foi esquecido precisa ser lembrado. O que foi dado precisa ser devolvido. Suba esta noite. Subi. Mais uma vez. O sótão estava diferente. A clarabóia parecia mais aberta, filtrando uma luz acinzentada, e a cadeira de balanço balançava. Mas o vento estava parado. Diante dela, sobre o assoalho, o diário estava aberto em uma nova página. Palavras surgiam lentamente, como se costuradas por uma mão invisível. Ela aceita, ela entende. A casa será dela, mas o nome precisa ser entregue. A luz piscou. Um estalo se espalhou pelo telhado. A fita azul que eu tinha deixado na cômoda agora repousava sobre o diário. Eu não lembrava de tê-la trazido. Peguei-a, e no instante em que toquei a fita, algo aconteceu. Minha visão escureceu por alguns segundos. Quando voltou, estava sentada na cadeira de balanço, e o sótão parecia ainda mais velho. As tábuas rangiam sob meus pés sem que eu me movesse. Do outro lado do sótão, eu me vi. Uma outra Cristiane entrava, cautelosa, como eu fizera dias antes. Ela olhava tudo com espanto, como se fosse a primeira vez. Eu tentei falar, mas minha voz não saiu. Tentei levantar, mas o corpo não respondeu. A cena passou como um reflexo, um ciclo. E então, acordei. Deitada no chão do sótão, com o diário fechado ao meu lado e a fita azul no pulso, amarrada como um bracelete. Desci cambaleando. O dia amanhecia. A casa estava em silêncio. E pela primeira vez, parecia acolhedora. Como se eu pertencesse ali. Como se nada tivesse acontecido. Fui até a cozinha. Preparei café. Peguei um caderno e comecei a escrever, com uma calma surpreendente. Registrei tudo o que vivi. Desde a chegada à casa até o momento em que acordei no sótão. Palavra por palavra. E então, fechei o caderno. E nele, na última página, estava escrito algo que eu não lembrava de ter escrito. A próxima Cristiane saberá o que fazer. Os dias seguintes passaram em uma estranha tranquilidade, como se o tempo tivesse se encaixado novamente após uma longa desalinhada. A casa já não rangia durante a noite. Os objetos permaneceram em seus lugares. O sótão, ainda aberto, não sussurrava nem balançava sua cadeira. E o diário desapareceu. Procurei por ele em todos os cantos, atrás de móveis, dentro de caixas, até debaixo das tábuas soltas. Nada, como se nunca tivesse existido. Pensei por um tempo em deixar a casa, entregar as chaves a algum cartório, vender tudo, esquecer Cedro Velho. Mas no fundo havia algo ali, uma sensação leve, quase maternal, de que aquele lugar me aceitava, de que esperava por mim há muito tempo. Comecei a organizar os cômodos, limpei a cristaleira, plantei flores no quintal, reencapei os móveis. Aos poucos, a casa foi se tornando mais minha do que qualquer outro lugar onde já morei. E ao mesmo tempo, algo em mim também mudou. Minha memória ficou mais nítida em certos pontos.
e mais enevoada em outros. De vez em quando, alguém da cidade passava para trazer pão ou conversar. É bom ver vida naquela casa de novo, diziam. Alguns me chamavam de Dona Cristiane, com um certo receio respeitoso, como se estivessem reconhecendo não apenas a mim, mas uma ideia antiga de mim. Numa tarde chuvosa, semanas depois, resolvi visitar o cômodo de hóspedes, onde deixei a foto das 3 mulheres. Estava emoldurada agora, pendurada sobre a escrivaninha. E foi então que percebi. Na imagem, a mulher do meio, aquela que eu pensava não reconhecer, usava no cabelo a fita azul. Mas agora, essa fita estava no meu quarto, dobrada dentro da gaveta, como se nunca tivesse sido dela. Olhei para a figura da eu, antiga na fotografia, e com o coração apertado, entendi. A casa não pertencia a uma pessoa, ela pertencia ao nome Cristiane. À noite, fui até o sótão mais uma vez, não com medo, nem com intenção de buscar respostas, apenas por um impulso. Subi devagar, acendendo a lanterna. O espaço estava vazio, mas ao centro, sobre o chão limpo, repousava o diário. Abri. Páginas em branco, todas. Fechei. Na capa, em letras costuradas à mão, lia-se agora: Diário de Cristiane, propriedade da casa. E foi assim que soube. Ninguém realmente herda esse lugar. A casa escolhe. A casa chama. E o nome apenas se adapta ao corpo de quem atende. Naquela noite dormi profundamente, pela primeira vez em anos. Na manhã seguinte, enquanto arrumava a varanda, uma moça jovem passou pelo portão. Estava de mochila nas costas e olhar confuso. É aqui que vive a Cristiane? Sorri, sem responder de imediato. É sim, disse por fim. Mas quem está perguntando? Ela hesitou e então respondeu. Eu também sou Cristiane. Disseram que essa casa agora é minha. Preciso te contar algo que ainda hoje me escapa pelas frestas da razão. Durante muito tempo guardei esse episódio apenas em pensamentos, por medo de parecer ridículo. Mas agora, isolado de tudo e de todos, talvez você seja o único capaz de compreender o que vivi. Depois da morte da Júlia, vendi nosso apartamento e fui morar num chalé, um lugar afastado, calmo, cercado de mata por todos os lados. Escolhi aquele ponto no mapa quase como quem fecha os olhos e aponta ao acaso. Só queria silêncio. Só queria parar de escutar o eco do quarto vazio. O chalé era pequeno, feito de madeira escurecida pelo tempo. Tinha uma varanda com vista para o que parecia ser um mar de árvores, e um único quarto com uma janela de moldura gasta, da qual se via, ao longe, uma torre de pedra. Não muito alta, mas esguia, como um dedo apontado para o céu. Ninguém na imobiliária soube explicar o que era aquilo. Apenas disseram que estava ali há mais de 50 anos, esquecida, sem acesso conhecido. A primeira noite foi fria, mas calma. O vento passava entre as frestas das paredes, como se sussurrasse coisas em um idioma esquecido. A segunda noite, porém, foi diferente. Acordei por volta das 2 da madrugada com um som, um sino, longo, metálico, distante. Soava como algo antigo sendo balançado com força. Fui até a janela. A torre estava lá, imóvel, cercada de neblina. Mas juro, Félix, que vi uma luz fraca, como de lamparina, tremeluzindo por um instante bem no topo. Fiquei ali parado, olhando para aquela construção, tentando entender por que alguém acenderia uma luz naquela torre em plena madrugada. E principalmente, como? Na manhã seguinte, a torre parecia mais apagada do que nunca. Nenhum sinal de movimento, nenhuma luz. Apenas as pedras cobertas de limo e o tempo parado ao redor. Como se a noite anterior tivesse sido um sonho, ou pior, um delírio. Mas algo me dizia que era só o começo. Na noite seguinte, preparei-me como quem vai receber visita. Tomei um banho longo, vesti uma blusa mais grossa e me sentei na poltrona da sala com uma manta sobre as pernas, o olhar fixo na janela. Esperei o som do sino, esperei a luz.
2h24 da madrugada. Um único toque, fraco, mas claro. Soava como algo muito antigo, sem sincronia, como se o próprio tempo tivesse esquecido o ritmo. Não houve luz naquela noite, mas o som foi o bastante para me fazer sair. Sim, Félix. Coloquei as botas, peguei uma lanterna e fui. Havia uma trilha estreita atrás do chalé, que eu só havia notado pela manhã anterior. Estava coberta de folhas secas, como se ninguém a usasse há anos. E, no entanto, era óbvia demais para não ter sido feita por alguém. Caminhei por uns 20 minutos até que a vegetação ficou mais baixa e a torre surgiu à minha frente, mais próxima do que parecia. De perto, ela era diferente do que eu imaginava. Suas pedras tinham desenhos entalhados, símbolos. Nenhum que eu conseguisse identificar. Não havia porta. Nenhuma janela além daquela fenda estreita no topo, como uma abertura de sinos antigos. E mesmo assim, nenhum acesso visível. Como entravam ali? Como alguém poderia ter acendido aquela luz? Foi então que notei a pedra. Estava deitada ao lado da base da torre, coberta por musgo e sujeira. Ao limpá-la com um galho seco, percebi um padrão. Um símbolo circular, semelhante ao que estava entalhado nas pedras da torre, e uma inscrição logo abaixo. Onde o som toca, a lembrança desperta. A frase ficou martelando na minha cabeça enquanto voltava para o chalé. Algo nela parecia ecoar dentro de mim como o próprio sino. Como se aquilo não fosse apenas uma inscrição, mas um aviso. Naquela noite, antes de dormir, escrevi pela primeira vez em um caderno antigo que encontrei no fundo de uma das gavetas da cozinha. Uma espécie de diário improvisado. Não por medo de esquecer, mas por receio de lembrar demais. Acordei com um incômodo estranho no braço esquerdo. Uma coceira contínua, como se algo me tocasse durante a noite. Fui até o banheiro e, diante do espelho embaçado, vi o que me pareceu, à primeira vista, uma picada. Mas ao olhar de perto, percebi que era algo diferente. Era uma linha fina, curva, avermelhada, como se algo tivesse sido desenhado na minha pele enquanto eu dormia. A forma era sutil, mas lembrava um daqueles símbolos da torre. Uma meia-lua cortada ao meio por uma linha reta. A marca não doía, não sangrava, mas parecia quente. Quente demais. Fiquei ali, observando o reflexo, tentando racionalizar. Poderia ter me machucado na trilha. Um galho, talvez. Mas por que o desenho? Por que justamente aquela forma? Voltei à sala e abri o caderno. Desenhei a marca, anotei o horário em que acordei, o estado do tempo, o som do vento. Tudo parecia excessivo, eu sei, mas era como se estivesse sendo observado. Como se registrar fosse minha única forma de manter o controle. Naquela tarde, decidi caminhar até a torre novamente. Mas, por mais que seguisse pela trilha onde havia passado antes, ela parecia mais longa. A torre, mais distante. E por fim, a floresta me engoliu num silêncio incômodo, como se o lugar estivesse mudando. Como se o caminho tivesse se retraído. Desisti e voltei. Ao anoitecer, sentei na varanda com o caderno no colo, relendo o que havia escrito. A frase na pedra ecoava de novo. Onde o som toca, a lembrança desperta. E então me veio uma imagem, fugaz, mas nítida. A Júlia me chamando pelo nome, com a mesma entonação do sino. Um som grave, redondo, como se a torre me fizesse ouvir lembranças que não eram exatamente memórias, mas sim reflexos distorcidos do que foi. Naquela noite, antes de dormir, coloquei o caderno ao lado da cama. A marca no braço parecia brilhar sob a luz do abajur. E por um breve momento, juro que ela pulsou. Acordei com a sensação de que alguém havia acabado de me chamar. O nome, Jonatas, ainda vibrava no ar, como se não fosse um som, mas um pensamento gritado. Não era sonho. Eu estava desperto. O quarto escuro, a luz do abajur apagada, mesmo tendo deixado acesa antes de dormir. Sentei na cama, ouvindo. Havia silêncio, sim, mas não aquele silêncio comum da madrugada. Era um tipo de vazio denso, como se o som estivesse suspenso, retido por alguma presença invisível.
E então ouvi passos. Dentro do chalé. Levantei devagar. A madeira do chão não rangeu sob meus pés, o que só aumentou a estranheza. Aquele piso sempre rangia. Peguei a lanterna e fui até a sala. Estava vazia. O caderno continuava em cima da mesa, mas a caneta, que sempre deixava ao lado, não estava mais lá. Passei a lanterna lentamente pelos cantos. Ao iluminar o tapete perto da porta, vi algo que não reconheci de imediato. Um objeto pequeno, redondo, feito de metal escurecido. Peguei com cuidado. Era um botão antigo, como de casaco de linho. Mas eu nunca tivera algo assim. Voltei ao quarto, e antes de entrar, a lanterna passou pela janela. A torre estava lá, imóvel. Mas agora havia algo novo. Uma sombra, escura, delineada contra a pedra. Como se alguém estivesse parado bem diante dela. Respirei fundo, fechei a cortina. No dia seguinte, revisei cada canto do chalé. Procurei entradas, buracos, qualquer sinal de invasão. Nada. Tudo como sempre esteve. Mas ao abrir uma das gavetas da cômoda, encontrei algo que me fez parar. Um envelope amarelecido, sem destinatário, com meu nome escrito em letras miúdas. Para Jonatas. O papel por dentro estava em branco. Nenhuma mensagem, nenhum traço. Apenas aquele envelope onde meu nome parecia ter sido escrito há décadas. O botão e o envelope agora estão no caderno, junto aos desenhos e anotações. Sigo tentando entender, mas a sensação que cresce em mim é que talvez não seja algo a se entender. Talvez seja algo a ser lembrado. Naquela manhã, a neblina não dissipou. O dia inteiro foi envolto por um véu espesso, tornando tudo ao redor do chalé mais silencioso, mais imóvel. Como se o mundo estivesse suspenso, aguardando algo. Permaneci dentro de casa, com o caderno sobre a mesa, revendo os registros. A marca no braço havia começado a clarear, mas agora era como uma cicatriz velha, ainda visível, embora sem dor. O botão de casaco e o envelope estavam ali também, lado a lado, mudos. Ao entardecer, quando o céu começou a escurecer com aquela tonalidade azul profunda que precede a noite, ouvi 3 batidas na porta. Rápidas, precisas. Um som que parecia conhecido, como se já tivesse escutado há muitos anos. Abri com hesitação. Diante de mim, um homem de expressão calma, vestindo um sobretudo escuro, cabelos grisalhos penteados para trás. Seu olhar era direto, mas não invasivo. Carregava um bastão de madeira, embora não aparentasse cansaço. A torre o chamou, não é? Disse ele, antes que eu pudesse pronunciar qualquer palavra. Quem é você? Perguntei, com a voz mais trêmula do que gostaria. Ninguém importante. Apenas alguém que conhece esse lugar. Ele olhou por sobre meu ombro para o interior do chalé. Posso entrar? Hesitei, mas o deixei entrar. Sentou-se na poltrona da sala como se já conhecesse aquele móvel. Seus olhos percorreram o cômodo com lentidão, até repousarem sobre o caderno. Tocou a capa com a ponta dos dedos, mas não o abriu. Ela costuma escolher os que sentem demais, sabe? Disse quase num sussurro. Os que não conseguem esquecer. A torre? Perguntei. Ele assentiu. Ela não é um lugar. É um tipo de memória, um espelho antigo. Olhou para mim com seriedade. E quanto mais se olha, mais se vê, ou mais se perde. Fiquei em silêncio. Ele não disse mais nada. Apenas se levantou, tocou meu ombro com leveza e saiu. Quando tentei seguir até a varanda para vê-lo partir, ele já não estava mais lá. Não havia pegadas na terra úmida. Na manhã seguinte, fiz as malas. Juntei minhas poucas roupas, fechei o caderno, guardei o botão e o envelope no fundo da mochila. Não havia mais razão para permanecer. A sensação era de que algo havia chegado ao fim, ou ao limite do que eu poderia suportar. Mas ao colocar a chave na porta, algo me impediu. Literalmente. O trinco girava, mas a porta não se abria.
Olhei pela janela. O chalé parecia o mesmo, o dia claro, a floresta ao redor, imutável. E mesmo assim, a torre. Ela estava mais próxima, muito mais próxima. Como se durante a noite tivesse caminhado, não em metros, mas em sensação. Parecia olhar diretamente para mim. Sentei na cama, cansado. O ar estava pesado e uma ideia insidiosa crescia dentro de mim, a de que eu não deveria sair, não ainda. Abri o caderno uma última vez e encontrei uma folha que não lembrava ter escrito. Uma única frase, no mesmo tipo de caligrafia que havia no envelope. Você está quase lembrando. Levantei, saí pela porta dos fundos, atravessei a mata sem trilha, guiado apenas pela presença da torre. Ela não parecia mais uma construção, mas uma ideia sólida, encarnada ali no meio do vazio. Não havia porta. Não precisava. Toquei a pedra fria e, por um instante, ouvi uma respiração. Não era a minha. Nem vinha de fora. Vinha de dentro da torre, ou de dentro de mim. Fechei os olhos. Vi a Júlia sorrindo, depois vi o botão do casaco que ela usava naquela última viagem. Ou talvez não fosse ela. Talvez nunca tivesse sido. Senti algo se abrindo. Mas não era a torre. Era minha lembrança. E ali, diante daquela presença imóvel, entendi. Não importa o quanto eu tentasse esquecer, a torre sempre voltaria. Ou melhor, eu sempre voltaria a ela. Félix. O tempo passou. Já não moro mais no chalé. E evito até pensar naquele lugar. Mas às vezes, no silêncio da madrugada, ouço um sino tocar ao longe. Um som fraco, antigo. E me pergunto, será que algum dia eu realmente parti? A gente volta a certos lugares achando que é por escolha, mas tem memória que puxa a gente de volta, não para lembrar, mas para cobrar o que ficou esquecido. Boa noite, Félix. Nunca imaginei que voltaria àquela escola depois de tantos anos. Os tijolos descascados e as janelas empoeiradas pareciam menores agora. Ou talvez fosse apenas minha memória que os guardava maiores, cheios de vozes infantis e risos esquecidos. Ainda lembro do cheiro de café vindo da pequena cozinha dos fundos, das folhas secas acumuladas no pátio, do quadro negro que riscava alto quando eu passava o giz com força demais. Voltei ali por um impulso que nem eu soube explicar. A notícia da demolição da antiga escola municipal Padre Anselmo chegou pela boca da minha prima, enquanto tomávamos chá. Ela comentou por acaso, mexendo a colher sem pressa. Disseram que vão derrubar aquele prédio velho. Acho que segunda-feira já começa. E segunda-feira era hoje. Peguei o carro logo cedo, sem café, sem me despedir dos passarinhos que me visitam na varanda. 40 minutos de estrada até o povoado de Pedra Seca. Nem sinal de alunos ou professores. O terreno estava isolado, com uma faixa amarela frouxa e um cadeado torto pendurado no portão de ferro. A natureza já reclamava seu território. Raízes rasgando o chão de cimento, musgo nos cantos, teias como cortinas nos batentes das portas. Pulei o portão com dificuldade, algo impensável para meus joelhos de 60 anos. Mas a saudade tem força própria. Entrei pela lateral, onde o vidro da janela da secretaria ainda estava trincado. O mesmo que o Mário quebrou em 1994, jogando bola na hora do recreio. O interior da escola estava mergulhado num silêncio espesso, daquele que parece ouvir por você. Andei pelos corredores lentamente, com os sapatos arrastando poeira, como se despertassem os ecos do passado. O quadro de avisos ainda exibia papéis amarelados. Vi um bilhete com minha letra. Ensinar é tocar o futuro. Senti um nó na garganta. Passei pela sala dos professores, pela biblioteca. Mas algo me puxou até o fim do corredor principal, a antiga sala 8. A porta estava entreaberta. Não era uma sala onde eu costumava dar aula. Era usada para armazenamento de livros antigos, mapas, cadeiras quebradas. Sempre achei aquele cômodo frio demais, escuro demais. Nunca gostei muito de entrar ali sozinha, mas entrei. A luz da janela era fraca, atravessando frestas das tábuas pregadas por fora.
Havia ainda uma mesa encostada e pilhas de objetos velhos nos cantos. E então, sem entender porquê, fechei a porta atrás de mim. Talvez por hábito, talvez por querer silêncio completo. Foi nesse instante que percebi. A maçaneta girou, mas não abriu. Tentei mais uma vez. Nada. O barulho foi seco, como se travada por dentro. O trinco não cedia, mesmo com força. Tentei chamar por alguém. Risível, pois eu sabia estar sozinha. Mas chamei mesmo assim. Tem alguém aí fora? Nenhuma resposta. Olhei em volta. A luz parecia menos intensa agora, como se o ar estivesse mais denso, o tempo mais lento. Os barulhos de fora tinham sumido por completo. Era como se o resto da escola tivesse evaporado. Fiquei parada por um tempo que não sei medir. E então, um som. Primeiro fraco, quase imperceptível. Um tic-tac, mas não havia relógio ali. Depois, passos, pequenos, lentos, como de criança. No corredor do lado de fora. Aproximei o ouvido da porta, com o coração tamborilando no peito. Um sussurro atravessou a madeira. Professora? A voz era familiar, mas não consegui lembrar a quem pertencia. E naquele instante, Félix, entendi que algo muito antigo havia sido despertado e que aquela sala, escura e empoeirada, não pretendia me deixar sair tão cedo. O silêncio da sala não era vazio. Ele tinha peso, densidade, quase uma presença, como se o próprio ar me olhasse. Senti o frio subir dos pés até a nuca, e embora o sol da manhã estivesse firme lá fora, ali dentro o mundo parecia outra estação. Mais escura, mais densa, mais antiga. Me virei devagar, tentando encontrar alguma lógica. Talvez uma janela escondida, uma abertura, qualquer coisa que explicasse aquela sensação de clausura. Mas tudo o que encontrei foram as sombras, longas e imóveis, como se o tempo tivesse parado. Aos poucos, outros sons começaram a preencher o espaço, mas não eram ruídos normais. Eram memórias. O arrastar de carteiras no chão, uma risada abafada, o som agudo de giz riscando o quadro. Olhei em volta, esperando ver crianças, alguma figura, um vulto, mas nada. Só eu e a sala. A sensação era a de estar dentro de uma lembrança que não era minha. A porta, ainda trancada, parecia mais distante do que antes. Dei alguns passos em direção a ela e o chão rangeu de um modo estranho, como se não fosse de madeira, mas de papel molhado. Mesmo assim, insisti. A maçaneta estava fria como metal esquecido no inverno. Girei. Nada. Bati com mais força. Tem alguém aí? Minha voz soou engolida pelo ar. Silêncio. Até que uma nova voz sussurrou, quase imperceptível, atrás de mim. Você voltou. Me virei tão rápido que perdi o equilíbrio. Tropecei na base de uma antiga estante e caí sentada, soltando um grito abafado. Meu coração martelava o peito, e por um instante temi que ele me traísse. Mas havia algo mais, uma figura. Ali, entre a luz falha e as sombras que se estendiam pelo chão, alguém me olhava. Não era exatamente uma pessoa. Era um contorno, parado, como se feito de ar mais escuro. Estava junto à parede oposta, perto de uma mesa coberta por um lençol velho. Não se movia, mas parecia pulsar. E então, desapareceu. Não fugiu, não correu, apenas se desfez como névoa em vento quente. Fiquei ali, imóvel, por longos minutos. A cabeça começava a doer, como se algo pressionasse por dentro tentando invadir. E então outro som, desta vez vindo do teto. Um tic-tac. Olhei para cima. Um relógio antigo, redondo, com números romanos e vidro embaçado, girava os ponteiros de forma irregular, como se o tempo tivesse desaprendido a ser tempo. Os segundos iam para a frente, depois voltavam, em ciclos confusos. E ao fundo, uma canção, uma melodia infantil, daquelas que crianças cantam pulando corda. Fraca, mas constante. Versos que pareciam ecoar em minha cabeça, mesmo sem entender de onde vinham. Clarice pulava, Clarice girava. No meio da sala, Clarice cantava.
Era isso que dizia. Mas quem era Clarice? Eu nunca tive uma aluna com esse nome. Ou tive. De repente, o espaço começou a cheirar a giz molhado e papel queimado. Um aroma que não era totalmente desagradável, mas absolutamente deslocado. Lembrei de quando, certa vez, um livro pegou fogo no depósito por conta de uma lâmpada antiga encostada na estante. Mas isso fora em outra sala. Em outro ano. Ou não? Havia uma gaveta aberta na mesa. Me levantei com esforço e fui até lá. Dentro dela, uma pequena fita de cabelo, antiga, desbotada, com pequenas flores bordadas à mão. Toquei. A canção parou. Tudo parou. E uma última frase ecoou, muito perto do meu ouvido, como se alguém sussurrasse de dentro de mim. Você nunca saiu daqui. Senti um arrepio profundo quando a frase se dissolveu no ar. Você nunca saiu daqui. As palavras pareciam não ter vindo de fora, mas de dentro da minha própria memória. Uma memória que, até então, eu jurava não existir. A fita de cabelo permanecia em minha mão. Era leve, frágil e estranhamente familiar. Como se já tivesse sido minha, ou de alguém que conheci intimamente. Mas não conseguia associá-la a nenhum rosto. Meus dedos a seguravam com delicadeza, quase com medo de quebrá-la. Tinha pequenas manchas de tinta, azul, vermelha, amarela, como se uma criança tivesse brincado com tintas guache e esquecido o acessório na pressa de ir embora. Foi então que vi, no canto da sala, algo que antes não estava ali. Uma lousa apoiada contra a parede, parcialmente coberta por um pano grosso. Puxei o tecido e o quadro revelou uma inscrição, escrita com gizes maicido. Clarice, 15 de maio. Meu corpo congelou. Hoje era exatamente 15 de maio. Não era coincidência. Não podia ser. Recuei 2 passos, esbarrando em uma cadeira caída. O impacto a fez ranger e deslizar um pouco. Nesse momento, do outro lado da sala, um armário antigo, fechado até então, começou a se abrir lentamente, emitindo um som rouco, como um suspiro de madeira. Aproximei-me com cautela. Lá dentro, entre pilhas de livros embolorados e pastas antigas, repousava uma fotografia. Uma turma de crianças, perfiladas diante do quadro negro. Ao centro, uma menina de cabelos muito escuros e olhos intensos, usando uma fita de cabelo idêntica à que eu segurava. Havia algo inquietante naquele olhar. Ele atravessava a lente da câmera, fixando-se em mim com um tipo de saudade, ou advertência. Atrás da foto, em letras cursivas, Turma de 1993, Sala 8, Clarice. Mas aquilo não fazia sentido. Eu não lecionava na Sala 8 em 1993. Naquele ano, eu estava afastada por motivos de saúde, lidando com a perda da minha mãe. Tenho certeza. Não há como ter esquecido. Mesmo assim, uma lembrança surgiu. Breve, fugidia como névoa. Uma sensação de já ter estado ali, naquela sala, com aquelas crianças. E a voz de uma menina muito gentil, muito doce, me dizendo: Professora, posso guardar meus desenhos aqui? A imagem se desfez. Andei até a estante ao lado e comecei a puxar as pastas, uma a uma, como quem procura uma peça perdida de si mesmo. Atrás de um amontoado de cadernos, encontrei uma caixa pequena, de madeira gasta. Dentro, folhas de papel dobradas com cuidado. Cada uma continha um desenho infantil. Em todos, a mesma menina. Clarice, sozinha na sala, pulando corda, escrevendo no quadro, chorando no canto. Num dos desenhos, ela estava ao lado de uma figura que claramente me representava. A semelhança era impressionante. Estávamos de mãos dadas. Ao fundo havia uma janela, e fora da janela 2 olhos negros nos observando. A imagem me fez estremecer. Fechei a caixa com pressa. Voltei à porta e tentei girar a maçaneta outra vez. O metal rangeu, mas não cedeu. E então, uma nova lembrança emergiu como uma bolha de ar subindo à superfície. Era noite. Eu estava na sala 8. Clarice me dizia com os olhos marejados: Se eu desaparecer, a senhora vai lembrar de mim? Eu havia respondido, mas não consegui recordar o que disse.
O chão sob meus pés pareceu tremer levemente. A sala parecia respirar. No vidro empoeirado da janela, formou-se uma palavra, como se escrita por dedos invisíveis. Fique. O silêncio voltou, mas já não era o mesmo. Ele estava vivo. A palavra escrita no vidro, fique, começou a sumir lentamente, como se tivesse sido desenhada com o próprio vapor do meu medo. Senti que, a cada novo detalhe que descobria, mais eu me afastava de quem realmente era. Não mais professora, não mais aposentada, apenas uma mulher presa numa sala onde o tempo brincava com a memória. Voltei à fotografia. A menina de fita nos cabelos agora parecia mais nítida do que antes. Como se alguém tivesse passado um pano sobre a imagem e revelado camadas esquecidas. Havia algo no modo como ela olhava. Um pedido. Ou talvez um aviso. Então fiz algo que nunca pensei que faria naquele lugar. Me sentei no chão, ao lado da caixa de desenhos. Peguei um a um, examinando as linhas tortas, os traços inocentes. Em cada papel, Clarice aparecia em situações diferentes, sempre dentro da sala, sempre sozinha. No último, ela estava desenhando algo no quadro. A forma era estranha, como uma espiral que se entrelaçava a uma silhueta humana. Ao lado da espiral, havia outra figura. Era eu, mas não como me lembrava. O rosto estava borrado, e dos olhos saíam linhas pretas como raízes. Comecei a me sentir tonta. O teto parecia girar lentamente e o ar ficou rarefeito. Pressionei os dedos contra as têmporas, tentando organizar os pensamentos, quando ouvi uma leve batida na porta. 3 toques, pausados, precisos. Me aproximei com cuidado. Antes que pudesse perguntar quem era, uma folha foi deslizada por debaixo da fresta da porta. Peguei com as mãos trêmulas. Era mais um desenho, mas diferente dos outros. Traços mais recentes, o papel ainda limpo. Nele, havia apenas uma palavra, escrita com letras grandes e infantis. Lembre. Foi nesse instante que algo se desbloqueou dentro de mim. Imagens começaram a brotar, não como memórias, mas como fragmentos de um sonho antigo. Eu, entrando naquela sala em 1993, no fim de uma tarde, a luz já baixa. Clarice estava encolhida no canto, dizendo que não queria ir embora. Seus pais estavam atrasados, como sempre. Me ofereci para ficar com ela até que chegassem. Ficamos ali, sentadas no chão, conversando sobre coisas sem importância. Ela me mostrou seus desenhos, falou sobre uma voz que morava no teto e que às vezes dizia coisas engraçadas. Mas a senhora não pode rir, ela disse séria. Se rir, ele vê. Eu ri. E ela ficou em silêncio. Depois, tudo escureceu. Nada além disso. Voltei ao presente ofegante. Havia um pequeno espelho quebrado sobre uma estante. Caminhei até ele, instintivamente. Olhei meu reflexo, esperando encontrar o rosto que conhecia há 60 anos. Mas, por um breve instante, vi a fita de Clarice, no meu cabelo. Pisquei, e ela desapareceu. Meu reflexo voltou ao normal, mas o susto foi suficiente para me fazer recuar. Olhei novamente para os desenhos. Algo tinha mudado. O último agora mostrava a sala, vazia, com a porta aberta. No centro, um ponto escuro. Um buraco? Ou seria uma sombra? Não consegui definir. E então, ao virar a folha, li uma nova mensagem, escrita em letras trêmulas. Você prometeu. Meu coração quase parou. Não lembrava de ter feito promessa alguma. Mas algo me dizia que, em algum tempo esquecido, talvez eu tivesse prometido sim, e descumprido. A sensação de ter descumprido uma promessa ecoava como uma sentença em meu peito. A frase "você prometeu" girava em minha mente como um eco antigo, pesado, impossível de ignorar. O ar da sala parecia cada vez mais espesso. Meus pés doíam, como se o chão sugasse parte de mim a cada passo. Já não havia certeza de quanto tempo havia passado ali dentro. Minutos, horas, talvez dias. Observei novamente o desenho com a sala vazia e o ponto escuro no centro. Resolvi olhar o chão.
Por mais absurda que fosse a ideia, procurei algo semelhante à imagem. E lá estava. No exato centro da sala, entre poeira e fragmentos de papel, havia uma mancha escura no piso. Não era tinta, não era sujeira. Era ausência. Me aproximei. O ar ali era mais frio, como se a temperatura caísse alguns graus apenas naquele ponto. Estendi a mão, hesitante. Ao tocar, senti um formigamento, como se tivesse colocado os dedos numa corrente leve, pulsante. Recuei imediatamente. Atrás de mim, uma cadeira tombou. Virei num sobressalto. Ninguém, mas a cadeira se moveu sozinha, como se algo invisível tivesse se levantado dela. E no instante seguinte, a porta abriu. Sem barulho. Sem drama. Apenas se abriu. O corredor estava ali. A mesma escuridão de antes, mas agora viva. A luz das janelas estava coberta por uma película acinzentada, como se o tempo lá fora tivesse parado, ou sido esquecido. Me aproximei da porta. Olhei para trás uma última vez, para a sala, e a vi. Clarice, em pé, ao lado da mesa. Os olhos fixos nos meus, o rosto sereno. Tinha a fita no cabelo, e nas mãos segurava um caderno de capa azul. Ela não se mexia, apenas me olhava. Não sei como explicar, Félix, mas não senti medo. Senti tristeza. Não dela, de mim. Senti como se houvesse algo que eu deveria ter feito, algo importante que esqueci. E por causa disso, ela ficou ali, presa, sozinha. Eu não queria esquecer, sussurrei. Ela não respondeu. Apenas virou-se lentamente e caminhou até o canto da sala. Desapareceu na sombra mais densa, como se o escuro a tivesse engolido. Saí da sala. O corredor parecia o mesmo, mas o chão não fazia mais ruído. Meus passos eram mudos. Havia cartazes nas paredes que eu não lembrava. Desenhos de crianças, frases escritas com caligrafia trêmula. Ao fundo, ouvi um som. Passos. Mas não meus. Eram leves, rápidos, como de alguém que corre brincando, ou se escondendo. Clarice? Chamei. Silêncio. Continuei andando. Passei pela sala da diretoria, pela biblioteca, pela secretaria. Tudo parecia mais limpo, mais recente. Como se a escola tivesse voltado no tempo. Ou talvez nunca tivesse parado. Até que cheguei à saída. A porta principal estava aberta. A luz do sol atravessava o batente. Corri. A cada passo sentia o peso da sala se afastando de mim. Como se o ar voltasse a ser ar, o tempo voltasse a ser tempo. Ao atravessar a porta, a luz me cegou brevemente. E então, silêncio. Estava do lado de fora, sozinha. O prédio da escola estava como o havia encontrado horas antes. Ruínas, vidros quebrados, vegetação crescendo entre as frestas. Olhei para trás. A porta por onde saí não existia. A parede era sólida, sem aberturas, sem marcas. Tudo era concreto puro. Não havia como eu ter saído por ali. A fita de cabelo ainda estava na minha mão. E atrás dela, um pequeno papel dobrado com uma única frase escrita com letra infantil. Agora você lembra? Voltei para casa com a fita de cabelo guardada no bolso do casaco. Não contei a ninguém o que havia acontecido. O sol da tarde já se escondia atrás das colinas quando estacionei o carro diante da minha varanda. Mas por dentro, eu continuava naquela sala escura. Durante dias, tentei convencer a mim mesma de que tudo foi uma ilusão causada pela nostalgia, pela solidão, por alguma falta de ar naquele prédio abandonado. Mas toda vez que fecho os olhos, Clarice está ali, em pé, ao lado da mesa, segurando o caderno azul, esperando que eu diga algo que esqueci. A fita agora repousa dentro de uma gaveta, mas às vezes, à noite, a gaveta se abre sozinha, e o cheiro de giz e tinta guache invade a casa como uma brisa fraca. Fui procurar registros daquela turma de 1993. Revirando caixas de documentos na prefeitura, pedi pela lista de professores, pelo diário de classe, qualquer coisa. No sistema, meu nome consta como ausente naquele ano. Licença médica por motivo pessoal, diz o relatório.
mas encontrei um papel esquecido, amarelado, com uma lista de alunos da sala 8. Lá estava, Clarice Mendes F. Pedi para ver a ficha dela. A funcionária hesitou. Disse que os registros físicos daquela época estavam quase todos perdidos por causa de uma enchente no antigo arquivo. Mas a senhora conheceu essa menina? Ela perguntou. Talvez, respondi sem convicção. Ela sorriu, como quem tenta entender sem invadir. Voltei à escola 2 dias depois, mas o prédio já não estava lá, demolido. No terreno plano, apenas o chão de cimento e um container cheio de entulho. Caminhei por onde deveria estar a sala 8. Havia marcas quadradas no chão, vestígios de paredes arrancadas. No centro, onde antes existia aquela mancha escura no piso, vi algo que me fez parar. Um botão de fita, igual ao que segurei. O peguei com cuidado. Na parte de trás, bordado à mão, um nome. Clarice. Senti um vento frio, mesmo sob o sol forte. Desde então, vivo com a sensação de que há algo por terminar. Não um terror, não uma maldição. Apenas uma pendência. Como uma conversa interrompida. Às vezes, durante a noite, escuto 3 batidas na porta da sala. Não abro. Outras vezes, uma música infantil toca muito longe, como vinda de outro andar da casa que não existe. E nas manhãs mais cinzentas, encontro desenhos espalhados pelo chão da cozinha, rabiscos infantis, espirais, olhos negros, sempre com a mesma assinatura no canto. C. M. F. Clarice Mendes. F. Tentei esquecer. Mas a memória, Félix, a memória não é algo que se controla. Ela abre portas, mesmo aquelas que deviam permanecer fechadas. Então, meus amigos, por hoje encerramos com esses relatos que, sem dúvida, deram o que pensar. Se você gostou, lembre-se de curtir, comentar aqui embaixo com a sua opinião e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Agora estou deixando na tela 2 conteúdos incríveis que escolhi especialmente para você. Vale muito a pena assistir. Um abraço do Félix e até o próximo vídeo.